para acontecer. Culto Fé, quarta-feira, e eu quero compartilhar aquilo que Deus queimou no meu coração nesse dia. Eu quero falar nessa noite a respeito da fé que faz estremecer. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? A fé que faz estremecer. Pensa aí hoje como está o seu nível de fé. Hoje, se nós pudéssemos ter uma medição, se nós tivéssemos aí uma forma de medir o nível de fé, como está a sua fé hoje? Será que é uma fé que abala por onde passa, ou é uma fé que é abalada? Será que é uma fé que estremece, ou é uma fé que faz estremecer por onde passa? Quando eu falei que até nós terminamos esse culto, terminamos essa reunião, o teu cálice vai transbordar, não é uma fala, não é algo que nós decoramos e falamos, é algo que nós cremos, porque a palavra de Deus me diz que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. O que isso quer dizer? Que nós estamos aqui nos expondo à luz da palavra de Deus. Irmão, tem como a gente se expor ao sol e não ser queimado? Se não usar um protetor, vai ficar queimado. Não vai a gente queimar branquinho, fica parecendo um camarão. Não é assim, torra fácil. Não é desse jeito. Por quê? Porque é impossível se expor de fato ao sol e não se queimar. E eu quero declarar que é impossível se expor à palavra de Deus e não ser tocado por ela, transformado, avivado, mudado, liberto. Eu creio em nome de Jesus. Mas alguém crê comigo? Diz um amém aí. Aleluia. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Atos, no capítulo de número 16, a partir do 25, e nós vamos falar sobre esse tema, a fé que faz estremecer. Talvez você chegou aqui nessa noite estremecido por algumas coisas, por algumas situações que têm ocorrido na tua vida, mas eu creio que à luz da palavra, debaixo do mover do Espírito, você vai sair daqui com uma fé que vai estremecer tudo ao teu redor. Cadeias vão cair. Eu creio no nome de Jesus que vai haver um abalo do céu. Aí quem acredita nisso? Num mover do céu, numa resposta do céu, pela resposta que nós vamos dar à palavra de Deus aqui na terra. Atos 16, a partir do 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Aleluia! De repente, houve um terremoto tão violento. Aleluia, eu quero declarar um violento terremoto na sua vida da parte de Deus. Quero declarar em nome de Jesus que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia. Tem alguém ousado para levantar a mão para receber o que eu quero declarar aqui já de saída? Eu quero declarar esse último versículo que nós lemos aqui sobre a sua casa. Aleluia. E com todos os de sua casa se alegrou muito por haver crido em Deus. Eu quero declarar que chegou o tempo de você e os de sua casa se alegrar por crerem em Deus. Você crê nisso? Então começa a se alegrar já, antes mesmo de ver acontecer, porque é pela fé, e já dá um aplauso bem forte a Jesus, já se alegra, já glorifica, já celebra, porque nós cremos que Ele já está fazendo, que Ele já está operando em nome de Jesus. Esse
Esse capítulo fala aqui, a partir do verso 16, acerca do destino de Paulo e Silas. Paulo e Silas estão indo ao lugar da oração, estão indo a um lugar específico com um propósito específico. Mas nessa caminhada surge perto deles uma mulher que a Bíblia diz que tinha um espírito de adivinhação. E ela começa então a caminhar perto deles, ela começa a elogiá-los como servos do Deus Altíssimo, e ela anda por um certo tempo próximo a Paulo e Silas. Até que em um determinado momento, Paulo, indignado, já não suportando mais, ele repreende o espírito que havia nessa mulher, um espírito de adivinhação, necromancia. E ele manda embora aquele espírito. Essa mulher estava endemoniada e ele expulsa esse espírito da vida daquela mulher. Mas essa mulher, ela dava lucro aos seus senhores por conta das suas adivinhações. Mas agora, liberta, sem esse espírito, esse lucro se foi. Então esses senhores começam a acusar Paulo e Silas, vão levar até os oficiais para quê? Para que eles sejam punidos, para que eles sejam presos, pois afinal eles tinham roubado, ou melhor, tirado aquilo que era fonte de lucro daqueles senhores. Então Paulo e Silas são acusados, são capturados e consequentemente são lançados na prisão. E aqui nós entramos no versículo onde nós começamos a ler, versículo de número 25, que fala a respeito do que acontecera com Paulo e Silas. Eu estou falando acerca de nós termos uma fé que estremece. Irmão, você já pensou nisso? Você chegando num lugar e alguém dizendo, está vendo aquele homem que está vindo tem fé. Aquela mulher que está vindo ali tem fé. Você chegar num ambiente e algo mudar porque entrou alguém de fé ali, porque chegou alguém que está cheio de fé. Então esses homens nos ensinam como caminhar dessa forma. Alguém quer aprender isso? Alguém quer melhorar nisso além de mim? Eu quero. Então a primeira coisa que Paulo e Silas nos ensinam acerca de uma fé que estremece, de uma fé que não se abala, mas abala por onde ela passa, é uma fé de alguém que se move indiferente do lugar, indiferente da condição, indiferente da hora, indiferente do momento, está louvando a Deus. Quer ter uma fé que estremece? Então, independente de onde você esteja, independente do momento que você se encontre, independente da hora que for, independente da posição, louve a Deus, adore a Deus, ore a Deus, fale com Deus. Você pode estar num lugar que você não gostaria. Às vezes nós estamos numa condição que a gente não gostaria. Às vezes nós estamos numa posição que não nos agrada. Mas deixa eu dizer para você, Deus espera ser adorado até mesmo nesse lugar. Deus espera ser adorado até mesmo nessa posição. Deus espera ser adorado até mesmo nessa condição. Pastor, você está querendo me dizer que Deus precisa da adoração? Não, Deus não precisa de adoração, até porque Ele não busca adoração, Ele busca adoradores. Aleluia, eu vou repetir, Deus não busca adoração, quem busca adoração é o diabo. Deus busca adoradores e verdadeiros adoradores. E aqui nós precisamos entender que quem precisa de uma vida de adoração somos nós. Somos nós que precisamos, indiferente do lugar, indiferente da posição, indiferente do momento, indiferente da condição, estamos orando, estamos louvando, estamos adorando a Deus, estamos reverenciando Ele por aquilo que Ele é. Eles não chegaram aonde queriam, eles saíram com um propósito, ir ao lugar da oração. Eles não chegam a esse lugar, eles não chegam aonde era o propósito, mas onde eles estão fazendo o que Deus espera que eles façam. Olha só como é importante. Alguém aqui já chegou onde você queria chegar? Alguém aqui já chegou? Talvez não, mas uma coisa eu te digo, no meio dessa caminhada até chegar, não deixe de fazer aquilo que Deus espera que você faça. Não espera chegar lá para adorar, até porque isso pode comprometer o destino, isso pode comprometer o propósito. Não espera chegar na posição, no lugar, na condição, no momento que você espera. Não, nesse caminhar já glorifica, nesse caminhar já adora, nesse caminhar já reverencia Ele como Ele merece.
Sabe, só depende de um lugar que ainda não entendeu quem Deus é. Lembra lá em João, capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e essa mulher quer saber de adoração, irmão. Ela quer, a conversa dela é uma conversa de alguém que quer aprender, de alguém que quer se alinhar, de alguém que quer fazer aquilo que é certo. E ela vai falar acerca de um lugar de adoração. E Jesus vai dizer, olha mulher, está chegando o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Sabe o que ele está dizendo? Não tem mais a ver com um lugar, não tem mais a ver com um ambiente, não tem a ver com uma condição, não tem a ver com uma posição, tem a ver com uma essência, em espírito e em verdade. Por quê? Porque o nosso Deus é espírito. Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer aleluia. Deus é espírito, e é necessário que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Então não deixa que o fato de você não ter chegado aonde queria te impeça de adorar aquele que merece ser adorado. Não deixe que o fato de você não conseguir ter alcançado o que você esperava te impeça de adorar a Deus como Ele merece ser adorado. Até mesmo porque nós não adoramos por aquilo que Ele vai nos dar, nós adoramos por aquilo que Ele é. E se Ele é, ainda que Ele não me dê, eu tenho motivo de sobra para adorar. Alguém tem motivo para adorar a Deus aqui nessa noite? Alguém tem uma razão para dizer muito obrigado, Deus? Porque nós entendemos quem Ele é. Então não é Ele que precisa da nossa adoração, mas somos nós que precisamos adorar. Somos nós que precisamos, por quê? Porque enquanto nós adoramos, a nossa situação é mudada. Porque enquanto nós adoramos, a nossa condição é mudada. Lembra de Davi? Davi não deixou para tocar harpa no palácio. Davi estava lá com as ovelhinhas, cuidando, fazendo o que Deus mandou fazer lá no campo. Não tem ninguém vendo, mas eu estou aqui afiando o meu instrumento, porque ainda que ninguém no natural veja, existe alguém no céu que recebe a minha adoração. Existe alguém, e aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai usar o louvor de Davi para libertar Saul. Eu creio num tempo onde o louvor vai libertar, o momento do louvor vai curar, vai produzir coisas extraordinárias, sobrenaturais. Alguém crê? Mas é lá no campo onde ninguém está vendo, que a gente está adorando do mesmo jeito, que a gente está entregando a Deus o nosso melhor, porque não é o lugar, não é a condição, não é a posição, não é a nossa posição que nos leva a adorar, é a posição dEle. Ele é o eterno, Ele é o Rei, Ele é o soberano, Ele é digno de ser adorado, Ele é aquele que é fiel, Ele é aquele que não muda, Ele é aquele que não desampara, Ele é aquele que resgata, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que muda a nossa história. Por isso, não depende da nossa condição para adorar, e sim da condição dEle, da posição dEle. Ele é digno de adoração. Você concorda com isso? Você pode dar um glória a Deus para Ele? Porque Ele é digno de receber. Olha só, a Bíblia está dizendo, que as outras pessoas estavam ouvindo o que eles estavam fazendo. Irmão, não olha para o lado, mas só pensa. O que é que as pessoas que sentam do teu lado ouvem? O que é que as pessoas que estão próximas a você escutam? O que é que nós estamos emitindo e as pessoas ao nosso redor estão ouvindo? Sabe, a gente não precisa estar num púlpito, numa plataforma para ser ouvido, só basta ter voz. Uma pessoa que tem voz, ela é ouvida. Existem pessoas ao teu redor te ouvindo. Existem pessoas do teu meio social que estão te ouvindo. E aqui nós estamos vendo que esses homens estão onde não gostariam de estar, estão num lugar, que não fazia parte do roteiro, do planejamento, mas mesmo nesse lugar eles estão adorando, mesmo nesse lugar eles estão louvando, mesmo nesse lugar eles estão orando e falando com Deus. E isso, você está dizendo assim, não, mas eu estou falando aqui dentro, pastor, ninguém precisa ver. Mas esses homens estão falando e quem está ao redor está ouvindo. Quem está ao redor está escutando o louvor, a adoração, a oração, né? E isso é muito importante para nós, se nós queremos de fato ter uma fé fortalecida. Por quê? Porque aqui vem o segundo ponto. Então eles estão lá à meia-noite, no lugar onde não gostariam de estar, onde não era planejado, mas eles não deixam de ser quem é.
Eles não deixam de ser quem são, verdadeiros adoradores. Por que é lindo? Eu falei de Efésios capítulo 3, quem escreveu? Paulo. Paulo está preso e escrevendo, olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. Você está entendendo? Uma prisão não impedia Paulo de crer, uma prisão não impedia Paulo de manifestar a sua fé, uma prisão não impedia Paulo de louvar a Deus. A minha pergunta é, talvez hoje coisas menores nos impedem. O que é que hoje te impede de dar um glória a Deus, de cantar uma canção, de erguer tuas mãos, de louvar, de bendizer a Ele? Eles estão fazendo isso na terra, e o que acontece? Verso 26, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Alguém pode dar um glória a Deus por esse terremoto? Aleluia! É disso que a terra precisa, de um terremoto da parte do céu, que coloque todas as coisas no lugar, que venha quebrar toda a resistência, toda a religiosidade, tudo aquilo que nos prende. Eu creio que essa é uma noite em que Deus vai abalar a terra a partir do céu, em que Deus vai abalar a nossa vida para quebrar aquilo que nos prende, aquilo que nos limita. Alguém crê nisso? Alguém confia nisso? Aleluia! Então, terremoto é um abalo sísmico que ocorre de maneira repentina. E ele é decorrente da liberação de energia a partir de um ponto de tensão na crosta da terra. Está entendendo? O terremoto tem tudo a ver com a terra. Tem as placas tectônicas. Então, o terremoto, quando fala de terremoto, é um abalo sísmico, acontece de repente, decorrente da liberação da energia a partir de um ponto de tensão. Aonde? Na crosta da terra. Isso um terremoto natural, porque esse abalo aqui, esse terremoto de Atos 16, esse terremoto foi gerado pelo louvor, esse terremoto foi gerado pela oração, esse terremoto foi gerado pela adoração. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente está querendo colocar no lugar aquilo que muito rapidamente um abalo do céu pode colocar. Às vezes a gente está querendo derrubar ou tentando pôr por terra aquilo que um mover do céu, trazendo um terremoto na terra, pode rapidamente libertar e transformar. Então aqui nós estamos vendo um abalo na terra que é resultado de um mover do céu. Sabe por que eu digo isso? Porque você precisa voltar a acreditar que há poder na oração. A oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz. A oração tem os seus efeitos. Então não pare de orar, não pare de orar. Pastor, eu estou orando, parece que as coisas pioraram. Não, mas é a oração que vai te fazer suportar aquilo que está acontecendo. Acredite, pastor, eu orei e veio um terremoto, mas esse terremoto veio para quebrar grilhões, para abrir cadeias, para abrir portas, para trazer libertação. Então acredite, e acredite também que há poder no louvor e adoração. Há poder no louvor e adoração a Deus que está no céu, o louvor, a adoração tem poder para mover o céu a nosso favor. E quando o céu se move, coisas na terra são abaladas. Quando o céu se move ao nosso favor, coisas na terra são abaladas. Aqui veio então um terremoto, eles estão ali orando, não estão no melhor lugar, não chegaram aonde queriam, não estão na posição que gostariam, não estão fazendo o que queriam fazer, mas não deixaram de fazer o que precisava ser feito. Pega isso, anota na sua Bíblia. Talvez você pode não estar fazendo o que você gostaria de fazer, mas eu tenho um conselho: não deixe de fazer o que precisa ser feito. Mais importante do que a gente fazer o que gostaríamos, é a gente fazer o que Deus espera que a gente faça. Então eles estão ali orando, adorando, louvando a Deus, e de repente vem naquele lugar um abalo, vem um terremoto. E esse abalo vem para quê? Para quebrar as bases. Alicerce fala de base. Alicerce fala da onde as coisas estão construídas, sobre o que as coisas estão edificadas. Sabe, existe algo pior do que não edificar. Ah, pastor, mas é muito ruim não construir nada. Não, pior do que não construir nada é construir sobre uma base corrompida.
É construir sobre uma base que mais cedo ou mais tarde o próprio Deus vai dizer: eu vou abalar e o que está construído vai ruir. Eu vou abalar e o que está em cima vai cair. Então, pior do que não construir nada é construir algo na base errada, no alicerce errado. E aqui esse abalo vem para quê? Para quebrar esses alicerces. E olha, o texto é lindo, porque o texto está dizendo que esse abalo vem para quebrar tudo aquilo que os prendia. Entendeu? Eu vou repetir porque mais gente vai entender. Esse terremoto veio para quebrar tudo aquilo que prendia-os, para mantê-los cativos. Esse terremoto veio para trazer libertação. Esse terremoto veio para que eles fossem livres. Eu não sei o que hoje te prende, eu não sei o que hoje te impede de ser um crente mais avivado, mais verdadeiro, mais intenso, mais espiritual, mas eu sei que Deus sabe qual é o alicerce, e hoje Ele está disposto a abalar estruturas, a abalar alicerces, para quebrar cadeias, para romper grilhões, para quebrar correntes, para fazer de nós um povo verdadeiramente livre. Alguém crê nisso? Aleluia! Ser livre de verdade, quebrar de sofismas, de religiosidade, de prática. Às vezes a gente se acostuma a ter só prática. Deus está olhando e está dizendo: eu quero um coração. Eu quero um verdadeiro adorador, alguém que me adore em espírito. Irmão, ninguém está falando aqui de ser perfeito. Pastor Márcio Valadão diz: o pecador não é aquele que nunca peca, mas é aquele que sempre se limpa. Se alguém disser aqui que nunca peca, está mentindo. Mas pecador não é sobre quem não peca, é sobre quem decide se lavar, se arrepender, quebrantamento, se quebrantar, se humilhar, se arrepender. Eu estava orando e falando, quando nós nos quebrantamos, o que acontece? A libertação. Somos libertos, o quebrantamento vai produzir isso. Então esse abalo veio para quebrar bases que estavam mantendo presos. Você está entendendo isso? Que enquanto você ora, enquanto você louva, enquanto você adora, bases, alicerces que te prendiam, começam a ser quebrados, começam a ser sacudidos, você começa a ser liberto, destravado. E eu quero declarar que essa é uma noite de destravamento na tua vida, que vai quebrar aquilo que te prendia, aquilo que te impedia de ir além. Esse terremoto aqui, irmãos, que a gente tem problema, a gente quer trazer tudo do natural para o espiritual, né? E aí a gente, quando pensa em terremoto, você pensa em terremoto, você já pensa em perda. Porque teve terremoto lá, perderam tudo, morreu tantos. Mas terremoto da parte de Deus é para trazer vida, é para trazer libertação. Não é para matar, é para libertar. Só que às vezes quando Deus começa a sacudir algumas coisas na nossa vida, o que a gente quer fazer? A gente começa a escorar. Meu Deus, você entendeu o que eu disse? Quando Deus começa a abalar algumas coisas na nossa vida, o que a gente faz? A gente começa a pôr escora. Sabe o que eu quero dizer para você da parte de Deus, com muito amor e carinho? Não tenta escorar mais aquilo que Deus está querendo derrubar. Não tenta manter escorado mais, aleluia, aquilo que Deus quer pôr por terra, porque Ele quer te libertar, Ele quer abrir portas, Ele quer quebrar cadeias, Ele quer fazer você ir além. E às vezes você está escorando o teu cativeiro. Às vezes você está colocando escoras naquilo que te prende. Às vezes você está alimentando aquilo que te mantém como refém. Mas Deus hoje quer fazer de nós um povo verdadeiramente liberto. E as cadeias vão cair por terra em nome de Jesus. Eu creio. Olha só, imediatamente a Bíblia diz: todas as portas se abriram. Quando é que a porta se abre na vida do crente? Quando ele faz campanha. Não, quando a vida dele é uma campanha eterna de adoração e louvor a Deus. Quando ele decide todos os dias, indiferente do lugar, indiferente da condição, indiferente da posição, indiferente do que aconteceu, indiferente do momento, louvar a Deus. Sabe, quando algo nos impede de louvar a Deus, nós estamos dizendo que esse algo que aconteceu é mais importante do que ele. Quando algo que ocorreu nos impede de louvar a Deus, nós estamos dizendo que isso que aconteceu é mais forte do que ele. Sabe, não existe nenhum problema na terra que vai durar para sempre. Não existe nenhuma enfermidade na terra que vai durar para sempre.
Um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá pranto, não haverá dor. Aleluia. Você crê nisso? Então nós nos movemos como quem crê. A Bíblia está dizendo que imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Por quê? Porque havia gente ali louvando, havia gente ali adorando, havia gente ali orando a Deus. O que é que você tem feito no meio da igreja? Louvando, adorando e orando. O que é que você tem feito no meio da família? Louvando, adorando e orando. O que é que você tem feito no seu ambiente de trabalho? Louvando, adorando e orando. Então se prepara para ver o terremoto da libertação acontecer lá, do abalo da parte de Deus, trazendo libertação. Então Deus vai permitir alguns abalos sim, para que você veja, para que você seja verdadeiramente livre. Tem alguns abalos que Deus está permitindo, Deus está, até mesmo enviando para que a gente verdadeiramente seja. Você vai descobrir que tinha coisas que você não desapegava. Mas quando o abalo de Deus vier, você vai entender que nunca precisou daquilo. Que aquilo te prendia. Ah, meu Deus, tem alguém para dar um glória a Deus por isso? Que os abalos de Deus vão tirar de você coisas que você achou que nunca vivia sem. Mas a partir do abalo dele, você vai descobrir que nunca precisou. Aí fica difícil, né? Aí pegou aqui no meu chamego. Não, Deus vai abalar. Deus vai abalar, Deus vai quebrar alicerces, Deus vai quebrar bases que não te fortalecem, que não te sustentam, que pelo contrário, te prendem, te mantêm cativos, te mantêm como escravos, mas Ele vai quebrar no nome de Jesus. A gente precisa compreender isso. Eles estão onde não gostaria, estão fazendo o que não gostaria, estão no lugar onde não gostaria, não chegaram no destino. Mas sabe o que eu entendo? Que a gente não encontra lá reclamação, que a gente não encontra lá murmuração. Por que a gente não consegue viver uma vida abençoada? Porque eles estão na prisão louvando e adorando. Às vezes a gente sai de um culto, depois de ouvir uma boa palavra, reclamando e murmurando. E aí a gente diz ainda, não entendo porque que a bênção não chega, não entendo porque a provisão não me alcança, não entendo porque a vida não muda. Provérbios capítulo 3, verso 9, vai falar dos celeiros cheios. E nós estamos no ano da provisão. Mas você precisa entender algo. Porque quando a gente fala o ano da provisão, você já está dizendo, a conta vai ficar cheia, o armário vai ficar cheio, vai cair do céu tudo. Eu creio que é o ano da provisão. Mas talvez vai ser o ano da provisão que a gente vai ter mais prova, que a gente vai ser mais testado, porque é fácil crer no ano da provisão se tudo começar a cair do céu. Mas Provérbios 3, 9 fala, honra ao Senhor com as primícias da tua renda, e então se encherão os teus celeiros. Se a gente quer provar de provisão, a gente precisa honrar a Deus. Como a gente honra a Deus? Obedecendo, confiando, crendo, descansando, louvando, adorando, mesmo indiferente àquilo que está acontecendo. O celeiro encher vai ser consequência de uma vida de honra a Deus. Decido honrar a Deus. Está aqui, a situação está difícil, eu estou aqui preso injustamente, porque eles estão presos injustamente. Aí você fala, eu não cheguei onde tinha que chegar, não estou fazendo o que tinha que fazer, estão sendo injustos comigo. E o que é que você faz quando as pessoas são injustas com você? O que é que nós fazemos quando nós nos sentimos injustiçados? Nós lembramos que um dia nós fomos justificados sem merecer. Nós não merecíamos, mas existe alguém que nos justificou. Por isso, o que sai não é reclamação, não é murmuração, mas é louvor e adoração a Deus. Meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não cheguei onde eu queria, eu não estou no lugar que eu gostaria, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, eu olho para frente. Esses homens, esses presos que estão ao redor deles, não estão ouvindo reclamação, não estão ouvindo murmuração, mas estão ouvindo louvor, estão ouvindo adoração. Às vezes você está lá no trabalho, e alguém é promovido antes de você, e aí você fala, meu chefe errou. Só que a gente não entende que quando a gente murmura da terra, a gente também está murmurando do céu. A gente está dizendo, Deus, o Senhor não viu aqui que isso aconteceu? Quem merecia era eu.
Quem tinha que estar lá era eu sou mais velho de empresa, eu que merecia. E aí você começa, você viu lá, o outro foi promovido, mas quem merecia você não concorda? Olá, você viu, agora essa empresa aí, porque quem merecia estar lá era eu. E aí o que acontece? Ainda o sujeito ainda vai perder o emprego. Não foi promovido, ainda vai ficar desempregado. Então, irmão, o que nós precisamos entender? Existe um Deus no céu que é soberano sobre todas as coisas. Não aconteceu o que eu queria, não aconteceu do jeito que eu queria, mas Deus seja louvado, porque Deus está no controle, o que Deus tem é melhor, e eu creio, e eu confio. Por que eu estou dizendo isso? Porque reclamação e murmuração fecham portas. Quem aqui iria contratar um reclamador, um murmurador para trabalhar para você? Quem chamaria para sua casa alguém para conviver com você que só reclama, que só murmura, que só fala mal dos outros, que só se sente injustiçado? Se por um lado reclamação e murmuração fecham portas, por outro, a adoração e louvor abrem portas. Louvor e adoração a Deus abrem portas. Louvor e adoração a Deus vão te dar acesso. Sabe, nós precisamos entender, porque isso é muito importante. O que significa uma porta fechada? Uma porta fechada significa algo que te impede acesso a um novo lugar. Como é terrível, como é triste a gente saber que existe um novo ambiente, um novo ciclo, uma nova estação, uma nova configuração, mas existe uma porta fechada diante de nós. Uma porta que nos impede de acessar aquilo que do lado de dentro já está liberado. Porque a porta não está fechada para que seja criado um ambiente. A porta está fechada para preservar um ambiente. E muitas vezes nós estamos com a nossa vida assim, diante de uma porta que nos impede. Uma porta que talvez está fechada pela reclamação, pela murmuração, pela desobediência, mas no nome de Jesus a gente vai entender que porta fechada a gente não abre na marra, porta fechada a gente não arromba. Não tenta, irmão, se enfiar onde Deus não te colocou, não tenta querer viver o que Deus não preparou para você, ou pelo menos não é a tua estação. Respeita. O que eu faço enquanto espero? Louva. O que eu faço enquanto espero? Adora. O que eu faço enquanto espero? Oro, fala com Deus. Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer um amém aí, aleluia. Louva, adora. Existe portas fechadas, existe ali também o que? Correntes. O que uma corrente faz? Uma corrente limita alguém. Uma corrente impede que aquela pessoa vá muito longe. Já viu aqueles carros, agora tem aquelas coleirinhas, né, que fica curtinha, de repente a pessoa solta a coleirinha, o cachorrinho vai, até uma hora que trava, o cachorrinho para e volta, não é assim? Às vezes a nossa vida parece assim, parece que a gente vai, agora está indo, e uma hora a corrente estica, e a gente para, parece que toda vez é desse jeito, é a vida familiar que não rompe, é o casamento que não rompe, é a vida ministerial que não rompe, é a vida financeira que não vai além, porque às vezes existem limitações que estão nos impedindo de avançar, mas murmurar e reclamar não vai resolver. Adora, irmão, louva, ora, fala com Deus. Eu não posso mudar no natural, mas Ele é poderoso para fazer além do que eu possa pensar, do que eu possa pedir. E o abalo que vai ser gerado a partir da oração, do louvor, da verdadeira adoração, vai abrir portas, vai destravar acessos, vai quebrar tudo aquilo que te impedia de avançar. Deixa eu declarar algo, irmão. Acabou o tempo de você ficar procurando porta aberta para entrar. Você vai entrar na porta que Deus preparou para você. Hoje o povo de Deus está assim, onde tem uma porta, onde tem uma oportunidade. Não, você não precisa de oportunidade, você precisa de direção para viver o que Deus já preparou para você. Você não fica procurando uma fresta. Quem procura a brecha para entrar é o diabo. Os filhos entram pela porta. Os filhos entram pela porta. E Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. É o tempo de você entrar pela porta que Deus tem para você. Mas essa porta vai se abrir. Você vai contemplar a partir do louvor, da oração, da adoração. Você não está adorando para que a porta se abra. Você está adorando porque você sabe aquele que é poderoso para fazer muito além do que abrir uma porta. Você está adorando porque você sabe do que Ele é capaz. Então ore, louve, adore. Veja Deus abalando estruturas, abrindo portas, quebrando correntes.
O verso 25 diz, né? Era meia-noite, irmão. Olha a hora, meia-noite. Meia-noite escuro, trevas. Qual era o lugar? Prisão, indesejado. Quem aqui aceitaria marcar uma agenda meia-noite na prisão? Quem aqui aceitaria fazer um GC meia-noite na prisão? Quem aqui aceitaria fazer um louvor meia-noite na prisão? Quem aqui aceitaria ir pregar meia-noite na prisão? Ninguém vê, é escuro. Ninguém enxerga. Quem de nós talvez iria? Então é um lugar, é uma hora inapropriada, um lugar indesejado. Só que Paulo e Silas estão naquele lugar, mas não estão dormindo. Tem alguém aqui acordado nessa noite? Tem alguém aqui vigiando e orando? Aleluia! Porque Jesus mandou vigiar. E eles não estão naquele ambiente dormindo, né? À meia-noite eles estão o quê? Eles estão posicionados. E a posição deles, a posição que eles tomam naquele ambiente que não era o que eles queriam, naquela hora que não era a melhor hora, é uma posição que vai atrair um mover que tem condição para mudar toda aquela situação. O verso 27 diz assim: e o carcereiro acordou. Aleluia, eu acho isso algo lindo, porque eles estão num lugar indesejável, eles estão na hora improvável, mas eles estão fazendo aquilo que é aprovável, aquilo que Deus aprova. O lugar não é o lugar que queriam, a hora não é a hora que gostariam, mas estão fazendo aquilo que Deus esperava que eles fizessem. Lugar indesejável, hora improvável, mas conduta aprovável. Deus olhando e dizendo: olha aí os verdadeiros adoradores. É essa conduta. O lugar pode não ser, a hora pode não ser, mas é isso que eu esperava. O posicionamento deles vai fazer o quê? Vai desencadear um mover do céu sobre a terra. Eu creio que essa é uma noite de libertação para a nossa vida. Que essa é uma noite de libertação para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, para as nossas vidas. Porque tinha gente ali louvando, adorando, se posicionando como Deus esperava. E o que isso fez? Isso atraiu um movimento do céu. E o que o movimento do céu fez? Porque eles estavam acordados. Tem gente acordada, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eles estavam acordados, mas o movimento do céu, o mover do céu veio despertar quem estava dormindo. O mover do céu sobre a terra veio acordar aqueles que estavam adormecidos. Sabe, hoje é tempo em que tem gente dormindo em meio às trevas. Hoje é tempo em que tem gente dormindo em meio às prisões. Ah, esse lugar está desconfortável, eu não gosto, vou dormir. Não, irmão, não vim aqui dormir, eu vim aqui dar um culto a Deus. Eu vim aqui para louvar a Deus. Eu vim aqui para dar glória a Deus. Eu vim aqui para bendizer a Deus. Eu vim aqui para que Deus seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Tem gente hoje que no meio das trevas dorme, que no meio das prisões dorme, mas glória a Deus, porque tem um povo que mesmo no meio das trevas está vigiando, está acordado. Tem um povo que mesmo no meio das cadeias está louvando, está adorando e está orando, está falando com Deus. O mover atraído por quem está comprometido com o céu vai trazer despertamento. Às vezes a gente quer mudar a nossa casa, mas qual é a nossa conduta lá dentro? Será que os que estão ao nosso redor vê a gente louvando? Vê a gente adorando? Vê a gente... Quem aqui pode cantar? Não estou perguntando se é afinado. Esse já é um outro detalhe técnico. A minha Bíblia diz: todo aquele que tem fôlego. A minha Bíblia não diz todo aquele que tem técnica, louve. Todo aquele que tem conhecimento, louve. Se tiver, ainda melhor, porque é para Deus, e para Deus precisa ser o melhor. Mas ela diz: tem fôlego. Tem alguém aqui que tem fôlego aí hoje? E ele está dizendo: tem fôlego, louve ao Senhor. Louve, louve. O que vai nos impedir de louvar então? E aqui eles estão posicionados, o posicionamento deles desencadeia um mover do céu sobre a terra, que trouxe despertamento sobre quem estava adormecido. E hoje eu creio que é noite de despertamento na nossa vida, no meio da nossa família, da nossa casa. Talvez você saiu de lá para vir para cá reclamando, murmurando. Talvez você veio no carro até aqui reclamando e murmurando, mas você vai voltar louvando e adorando. Você vai voltar, você vai entrar dentro de casa louvando, e o marido, a mulher vai dizer: o que aconteceu? Eu só lembrei quem Deus é.
é, e Ele é digno de ser louvado, adorado, indiferente daquilo que nós podemos estar passando. Esse mover despertou quem dormia, mas também trouxe libertação, salvação e avivamento. Deixa eu dizer algo sério, irmãos, porque às vezes a gente gosta de ser sério com os outros, mas com a gente é mais maleável, né? Assim como o nosso louvor, adoração e oração podem atrair pessoas a Deus, a nossa murmuração e reclamação pode afastar as pessoas dele. Cuidado, cuidado a forma como você usa a sua boca. A louvor e adoração, os outros vão ouvir e vão ver Deus responder do céu. Vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver transformação. Mas e se as pessoas que estão ao nosso redor estiverem ouvindo murmuração, reclamação, maledicência? Talvez elas vão dizer: eu nunca vou querer saber de ser cristão. Eu nunca vou querer. Ninguém está dizendo que a gente é perfeito. Volto a dizer, somos seres imperfeitos, mas que tem um Deus de amor e graça, disposto a nos aperfeiçoar todos os dias. O que é que nós fazemos? Uma coisa fazemos é que continuamos olhando para o alvo, continuamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Verso 27: vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar. Então o carcereiro acorda, e quando ele acorda, ele vê as portas da prisão abertas, e ele pega a sua espada para se matar. Porque para quem está dormindo, abalo, terremoto é sinal de perda. Para quem está dormindo, abalo, terremoto é motivo para se desesperar. Por isso você tem que estar acordado. Você vai entender, é Deus movendo, é Deus fazendo, é Deus quebrando, é Deus libertando. E eu vou dar glória a Deus, e eu vou louvar. Só que aquele que está dormindo, quando acorda e vê aquela bagunça, porque é bagunça para ele que estava dormindo, mas para quem estava acordado entendeu o que estava acontecendo. Quem está dormindo não entende o que aconteceu quando desperta. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua espada para se matar. Ele vai tentar tirar a sua própria vida. Porque para ele o que está acontecendo é sinal de perda, é sinal de prejuízo, é sinal de perda de carreira. Ele seria culpado por aquilo. Se alguém fugisse, perderia seu cargo e correria risco de morte. Então melhor se matar logo. Só que olha como é poderoso. Aonde há louvor, aonde há adoração, aonde há oração, você pode dar glória a Deus? Aonde há isso, antes havia pensamentos de morte, mas agora vai haver desejo de vida e vida eterna. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, porque lá antes havia o desejo de alguém tirar a sua própria vida, alguém queria até mesmo se matar, mas agora o que vai haver o desejo de ser salvo, de ter a vida eterna. Verso 30: então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Quem é que está perguntando o que fazer para ser salvo? Aquele que antes estava pensando em se matar. Louve e adore e ore aonde você estiver. Talvez lá você não sabe, mas tem alguém que está pensando em dar fim na sua vida. Tem alguém que já não vê mais expectativas, ou não vê mais motivos para viver. Mas quando olhar para você e ouvir o louvor, a adoração, a oração que sai da tua boca, eu quero declarar que naquele ambiente que antes reinava um espírito de morte, vai reinar um desejo de vida e vida eterna. E sabe por que isso aconteceu? Porque alguém que ora, alguém que louva, alguém que adora, se posicionou. Sabe o que havia ali? Alguém intercedendo pelo carcereiro. Irmão, somos chamados para ser nessa terra julgadores, apontadores, críticos? Não, intercessores. Irmão, você não é alguém que abre brecha, você é alguém que fecha a brecha. Reparadores de brecha. Eu quero declarar aqui um povo que não abre brecha, que repara, que aonde você vê uma brecha, você não vai ser aquele que escancara, não, você vai ser um reparador na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua igreja, no teu bairro, na tua empresa. Você vai reparar, aleluia. Deus pode contar com você, aleluia. Sabe quando esse carcereiro vai se matar?
No verso 28, Paulo grita e diz assim: não faça isso. Todos nós estamos aqui, mas sabe o que é lindo, irmãos? Não havia luz, não havia claridade, mas Paulo, pela silhueta daquele homem, viu que ele ia fazer mal a si. Porque quem ora, quem louva, quem adora, tem discernimento para praticar o bem, tem discernimento para interceder, para que não haja perca, para que não, eu sabia que ia morrer, mas se sabia, levanta, intercede, ora, posiciona. Ô carcereiro, vem cá, eu sei o que você precisa fazer para ser salvo, eu sei de um caminho de vida. Não faça mal a si mesmo. Mesmo não tendo luz, Paulo enxergou o que o homem ia fazer e intercedeu por ele, porque oração, adoração trazem discernimento à nossa vida. E aí eu acho lindo que nesse momento que Paulo vê, né? O que é que você faria, irmão? Pensa com você. A pessoa que te mantém cativo, a pessoa que não te deixa ser livre, a pessoa que não te deixa fluir, a pessoa que não te deixa, que no teu ponto de vista te impede de crescer, está querendo se matar. O que você faria? Se Paulo não ora, se Paulo não adora, se Paulo não louva, Paulo ainda excitaria os outros presos para que ele se matasse de fato. Paulo ainda ia incentivar: morre mesmo, porque quando você morrer eu vou ser livre. Porque quando você morrer, tem gente que torce para o outro morrer para tomar o lugar. Quando você morrer eu vou ser livre, quando você morrer eu vou ter liberdade. Não, irmão, nós não somos livres quando aquele que nos mantinha preso morre. Nós somos verdadeiramente livres quando nós oramos e intercedemos para que ele tenha vida, para que ele seja livre. Sabe aquele patrão que começa a orar para que ele encontre Jesus, para que ele conheça Jesus, para que ele nasça de novo. Sabe a pessoa que você acha que é teu inimigo, você ora para que ele conheça, porque a Bíblia manda orar pelos inimigos, a Bíblia manda orar por aqueles que nos caluniam. Então ora. No mesmo dia que houve açoites, porque o verso 23 diz que eles foram açoitados, que eles foram castigados. No mesmo dia que houve açoites, que houve punição, também houve perdão e salvação. Está preparado? Está disposto a viver isso? Aquele dia que foi o dia mais conturbado, o dia que foi mais terrível, que houve afronta, que houve feridas, que houve palavras duras, foi o mesmo dia que houve perdão, que houve libertação. E terceiro e último, para nós orarmos. Por que é que tudo isso aconteceu? Porque quando eles oraram, louvaram, adoraram a Deus, mesmo não estando onde gostariam, mesmo não sendo a hora que gostariam, mas fazendo aquilo que precisava ser feito. Quando eles estavam ali posicionados, né? Quando eles estavam ali debaixo desse mover e atraíram o mover do céu sobre a terra. Quando o carcereiro acorda, quer se matar, eles intercedem: não faça nada, ninguém fugiu, estamos aqui. E ele vai perguntar: o que é que eu faço então para ser salvo? Sabe, nessa hora eles não apontam para ele dizendo assim: você me feriu, você me açoitou, você me machucou, você me manteve preso, você me manteve cativo. Não, eles não apontam para quem lhe feriu, eles apontam para quem lhe curou. Quando ele diz: o que é que eu faço para ser salvo? Eles não dizem: ó, você não merece porque você nos castigou. Sabe por que muitas vezes nós não somos libertos? Porque nós olhamos mais para as nossas feridas do que para aquele que nos curou. Nós estamos dizendo: esse não merece, aquela não merece, ele não é digno de receber. Não, irmão, sabe por que nós estamos aqui? Porque alguém nos amou primeiro, porque apesar de sermos pecadores, ele nos amou e a graça deles está sobre nós. A graça dele está sobre nós. Por isso a gente não aponta quem nos fere, a gente aponta quem nos curou, quem ainda cura, quem ainda restaura, quem ainda reforma, quem ainda muda todas as coisas. E eles vão responder: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fica de pé, por favor. Nos momentos mais cruciais da nossa vida, nós sempre vamos apontar para aquilo que é mais importante para nós. Nos momentos mais cruciais da nossa vida, nós sempre vamos apontar para aquilo que verdadeiramente tem valor para nós. Jesus no Getsemane,
no lugar da prensa do azeite, está sendo prensado. E quando Jesus está sendo prensado, o que manifesta dele? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Não é o lugar, mas é a tua vontade. Tudo aquilo que nós passamos, que vem para nos prensar nos momentos mais cruciais, é para quê? Para revelar o que de fato tem mais valor para nós. É para mostrar para onde nós vamos apontar. E aí eu acho lindo, porque eles não estão buscando ser curados. Quem estava ferido aqui, irmãos? Vamos lá, me ajuda? Paulo e Silas. Quem tinha ferida ali? Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam açoitados, feridos e machucados, mas eles não estão buscando ser curados. Eles não estão buscando curas para suas feridas. Eles estão louvando, adorando a Deus e orando. E estão sendo usados como instrumento de libertação. Instrumentos para apontar a Cristo, para apontar salvação. E sabe o que aconteceu? Deus providenciou quem cuidasse das suas feridas. Talvez hoje eu estou dizendo para você, minha irmã, dizendo para você, meu irmão, que está dizendo aí: eu não posso fazer nada porque eu estou ferido. Existe alguém no céu que sabe o que você passa. Existe alguém no céu que sabe o que você carrega. Existe alguém no céu que é capaz de transformar e mudar todas as coisas. A pergunta é: você confia nele a ponto de não permitir que as suas feridas te impeçam de andar por aquele que te curou, por aquele que te salvou, por aquele que te redimiu? Atos 16, 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Tinha alguém tratando das feridas deles. Quem foi? Aquele que, por eles serem instrumentos na mão de Deus, agora foi salvo, agora foi liberto, agora foi transformado. Deixa Deus te usar para ser um instrumento aonde você está. Ele sabe da tua ferida e no tempo certo Ele vai tratar, Ele vai curar. Deus não nos deixa passar por prova que nós não podemos suportar. Se Ele deixou, é porque você pode suportar, e Ele vai dar o escape. 34, então os levou para fora, os levou para a sua casa, serviu-lhe uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Se Paulo e Silas, no momento daquela terremoto, com as portas abertas, fugissem, uma casa, um lar e uma família não teria experimentado de salvação, de alegria e de restauração. Deus pode te usar hoje como um instrumento. Deus pode te usar debaixo de uma fé que estremece. Olha, não tem problema, eu sei onde eu estou, mas aqui onde eu estou eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou orar, eu vou dar o meu melhor para Deus. Havia trevas, havia prisão, havia castigo, havia sofrimento e dor, mas mesmo em meio a tudo isso, havia aqueles que estavam orando, louvando e adorando a Deus. Qual foi o resultado? Libertação, cura, salvação. A Bíblia diz que naquela mesma hora da noite, o carcereiro e toda a sua família se batizaram. Olha o poder. Às vezes a gente fica 6 meses tentando, orientar uma pessoa a se batizar. Na mesma noite, porque eles viram algo poderoso. Eles viram uma entrega, eles viram um mover que os fez entender e provar daquilo que Deus tem. Pai, nós queremos nessa noite